Oitavo ano, a gente começar boa tarde. A gente encerrou a parte lá de monômios. Posteriormente a gente vai dar uma retornada, mas com polinômios. Aí vai precisar do conhecimento de monômios. Aí agora a gente vai ver uma parte de geometria na aula de hoje. Mais relacionado a triângulos, tá certo? Essa primeira parte aqui a gente, de certa forma, já sabe, é só para relembrar. Mas com alguns detalhes. Eu tenho esse triângulo aqui ABC, onde os vértices são os pontos vermelhos A, B e C. Temos os lados, esse aqui, ó, AB, AC e BC. E eles têm os ângulos, que são os ângulos internos, ó, maiúsculo, o A, o B e o C. Está dentro do triângulo. Mas também tem os ângulos externos. E os ângulos externos, turma, ele tem uma propriedade, ó. Aquela propriedadezinha que eu já expliquei para vocês. Quando é que um ângulo é de meia volta, tem 180 graus. Quando ele começa, olha essa reta aqui, ele começa numa reta e termina nela mesma. Então, no triângulo eu tenho os ângulos externos, ó, de minúscula, A, B e C. Agora, não é qualquer ângulo que vai ser externo. Juntando com o interno, ele vai ter que fazer 180 graus. Ele vai ter que começar numa reta e terminar nela mesma, ó. Eu vou juntar aqui o A maiúsculo com A minúsculo. Olha essa reta aqui, ó. Começa nela, termina nela mesma. 180 graus, meia volta. Aqui também, ó, juntando o B maiúsculo com B minúsculo, interno com externo, meia volta. Começou nessa reta e terminou nela mesma, 180 graus. E aqui também, ó, olha essa reta. O ângulo começa nela e termina nela mesma, ó. C maiúsculo com C minúsculo. Então, juntando o ângulo interno com o ângulo externo, sempre vai ter que dar 180 graus. Classificação do triângulo. A gente já tinha visto em relação aos lados, mas também tem o detalhe dos ângulos, ó. O triângulo, ele é equilátero quando ele tem os três lados e os três ângulos iguais. Isso aqui eu não coloquei desenho, mas é uma ideia bem simples. Se eu tiver um triângulo desse tipo aqui, ó, 10, 10, 10, aqui é 60, aqui é 60, aqui é 60. Os três lados são iguais e os três ângulos são iguais, então ele é um triângulo equilátero. Isósceles, em relação, ó, tem só dois lados iguais e dois ângulos iguais. O escaleno tem os três lados e os três ângulos, três lados e três ângulos diferentes. Agora, turma, tem um certo triângulo relacionado ao ângulo, ó. O acutângulo, ele tem os três ângulos internos agudos. Essa palavra agudos, ó, o que significa? Menores que 90 graus. Por exemplo, ó, esse triângulo aqui, ó, ele tem os três ângulos internos, ó, 60, 60, 60. São menores que 90 graus, então ele é um triângulo acutângulo. Mas poderia ser 60, 50, 70. O importante é que os três ângulos sejam menores que 90 graus. Esse é um triângulo acutângulo. Agora, o retângulo, um dos ângulos é reto, igual a 90 graus. Seria esse aqui, ó. Tem um dos ângulos com esse símbolozinho aqui, ó. É como se fosse o chão, o ângulo entre o chão e a parede. Só um dos ângulos é reto, 90 graus. Ele é um triângulo retângulo. E o obtusângulo? Um dos ângulos internos é obtuso. Maior que 90 e menor que 180. Um dos ângulos tem que ser uma abertura maior que 90. Por exemplo, ó, se eu desenhasse assim, seria retângulo, mas a abertura é um pouco maior. Tá aqui, ó. Vou fazer a simulação aqui de como ele seria retângulo, ó. Mas a abertura é um pouco maior. Por exemplo, 120. Ele é maior, mas ele não abre a ponto dele ficar 180. Ele é maior que 90, mas é menor que 180. Aí um desses ângulos, se for desse tipo aqui, é com a abertura maior que a de 90, ele é um triângulo obtusângulo. Certo, turma? E a gente vai dar continuidade.
Na continuação, turma, primeiro eu vou tentar fazer a prova para vocês que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, quando eu somo A mais B mais C. Quando eu somo esses três lados aqui. Tem uma ideia básica, se alguém tiver alguma curiosidade e quiser fazer, pode fazer numa cartolina. E quando você recorta esses três ângulos, aí você cola os três na cartolina, aí daria algo mais ou menos como isso aqui, ó. Onde aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. E juntando os três daria um ângulo de meia volta. É por isso que A mais B mais C é 180. Mas eu vou tentar fazer usando a mesma ideia aqui, ó. Por exemplo, turma, ó. Vou tentar fazer o desenho desse triângulo aqui. Então, aqui eu já sei, ó, que é o B. Turma, se esse ângulo aqui é o B, imagine que você passa um poste aqui. Aqui é o vértice A, certo? Aqui é esse ponto aqui. Se eu passasse um poste aqui e colasse esse ponto aqui nesse ponto, esse ângulo aqui ia dar exatamente aqui, ó. B. E a gente já viu o conceito em classe de oposto pelo vértice. Que é como se eu passasse um espelho aqui, ó. Tá refletindo desse lado aqui. Se esse ângulo, ou mesmo se eu passasse um poste aqui e dobrasse esse ângulo aqui, ia cair exatamente aqui, ó. Aqui é B. Vou fazer a mesma coisa agora aqui, turma. Com esse lado aqui. Ó, aqui é o C. Se eu passo um poste aqui, aqui vai ser o meu C. E por ser oposto pelo vértice, aqui também seria C. Eu vou desenhar aqui, ó. Só me interessa esse C aqui, ó. É esse daqui. Portanto que eu vou até apagar a parte aqui de cima. E esse aqui que já está aqui já é o A. Se você perceber, ó, olha essa reta aqui. O ângulo começa nela e termina nela mesmo. Quando você junta, não importa se o A está no meio, o importante é a soma. A mais B mais C deu meia volta, 180. Por isso que A mais B mais C, 180. Se forma uma equação, turma. Sempre, sempre, sempre a gente vai usar soma dos ângulos internos de um triângulo, A mais B mais C, 180. Se não entendeu bem a ideia, quer entender, rever o vídeo novamente, mas mesmo assim, se não ficar muito claro, não conseguir acompanhar o raciocínio, não ter o entendimento, aceite aqui. Aceite que A mais B mais C é 180. Aceitando isso, aplicando essa equação, você consegue resolver a tarefa. E claro que aqui juntando, na realidade eu botei só o C e o D como ângulo externo do C, mas é qualquer ângulo externo que a gente já tinha visto anteriormente, por começar na reta e terminar nela mesmo, juntando o interno com o externo, dá 180. C mais D, 180. Agora, eu vou provar, turma, uma coisinha básica também, que na realidade, esse D aqui, ó, o ângulo D vai ser igual a A mais B. Vai ser igual, ó, o ângulo D vai ser igual aos outros dois ângulos, porque na realidade o triângulo, ó, tem os ângulos A, B e C. Aí o ângulo D, ele é o ângulo externo ao ângulo C, e ele vai ser igual aos outros dois ângulos, que não é o C, que é o interno que emenda com ele. Vai ser igual a A mais B. Uma propriedadezinha também bastante interessante. Que esse D vai ser igual a A mais B. Vou provar isso através dessas duas aqui, ó. Eu vou fazer exatamente uma coisa, ó. Eu vou isolar o D. Eu vou isolar o C aqui, certo? Vai ser mais ou menos assim. Se eu pego aqui, ó, eu posso dizer que o C é igual, ó, 180 menos D. Ó, eu peguei o C
deixei ele antes da igualdade, e o D que estava com o sinal de mais foi com o sinal de menos. E nessa aqui também, ó, fazer a mesma coisa, ó. C vai ser igual, eu vou passar o A e o B diminuindo. 180 menos A menos B. Como C é igual a C, essas duas coisas aqui são iguais, ó. Eu posso afirmar perfeitamente que se os dois são iguais, o que está do outro lado da igualdade é igual ao que está desse lado aqui. Então eu posso afirmar perfeitamente que 180 menos A menos B é igual a 180 menos D. Agora, para ficar parecida com essa, ó, eu peguei, disse que o que estava desse lado aqui é igual ao que está do outro lado, na outra lá. Por quê? Porque C é igual a C. Ideiazinha com números. É como se eu dissesse aqui que 5 é igual a 4 mais 1 e 5 é igual a 3 mais 2. Então eu posso perfeitamente dizer que 4 mais 1 é igual a 3 mais 2. Mesma ideia que eu apliquei aqui. Agora, o D que está com o sinal de menos vem para antes da igualdade com o sinal de mais. Igual a 180, que permaneceu lá. Esse 180 que está com o sinal de mais passa com o sinal de menos. O A que está com o sinal de menos passa com o sinal de mais. E o B que está com o sinal de menos passa com o sinal de mais. 180 positivo com 180 negativo dá zero. Foi o que sobrou. D igual a A mais B. Exatamente como a gente queria provar. Novamente, turma, se não entendeu muito bem, rever o vídeo, tenha curiosidade. Uma hora você vai acabar aprendendo, vai acabar entendendo. Se não, aceite que C mais D é igual a 180. Certo? E um detalhezinho que faz parte da primeira questão da atividade. É meio que intuitivo, mas existe a demonstração. Eu vou só dar a ideia. Por exemplo, turma, se eu tenho um triângulo aqui qualquer, eu tenho, por exemplo, aqui, ó. Aí ele tem esses três ângulos, eu digo que esse lado aqui é 10. Eu digo que esse lado aqui, por exemplo, é 6 reais. Eu digo que é 8. Eu digo que esse lado aqui é 6. Ó, você percebe que esse lado aqui que é maior é porque esse ângulo aqui, a abertura dele é maior. Quanto mais eu vou abrindo o ângulo, maior vai ficando o lado. É meio que intuitivo. Então, sempre no maior ângulo vai se opor o maior lado. E o contrário também. Sempre do menor ângulo vai se opor o menor lado. Essa é a ideia da primeira questão. E eu vou dar a ideia das outras também aqui para vocês. Como vocês já perceberam, preciso do conhecimento de equação. A segunda questão, deixarei para vocês resolver, mas a segunda questão, ela usa simplesmente a ideia, ele pede uma relação. Por exemplo, ele dá um triângulo, ele pede uma relação entre C, D, C e D. Turma, para resolver a segunda questão, vocês precisam desse conhecimento aqui, ó. Saber que A mais B mais C é 180 e que um ângulo interno mais o externo também é 180. Olhando para isso aqui, compreendendo isso aqui, você resolve a segunda questão. A terceira questão é uma questão bem simples também, que ele dá um triângulo qualquer. Por exemplo, se eu der um triângulo qualquer, eu disser duas medidas dele, ó. Ele diz aqui na terceira, um dos ângulos é 72, o outro é 81. Qual a medida do terceiro? Você chama de x. Aí x mais 72 mais 81 vai ter que ser igual a sempre 180. Soma esses dois aqui e leva depois diminuindo do 180, você descobre o valor do x. A quarta, turma, era um pouquinho mais porque ela envolve a equação. Ele dá os três ângulos. Ele diz que os três ângulos do triângulo é o ângulo x menos 48, o outro ângulo 2x mais 10 e o outro ângulo x
menos 10. Aí ele pede a medida do maior ângulo. Então, primeiro você vai calcular o valor do x. Soma os 3 ângulos. Detalhe, ó, os 3 ângulos está aqui, ó, os 3 ângulos. Ó. Somou os 3 ângulos, descobriu o valor do x. Lembrando, como é que vai resolver uma equação como essa? Primeiro junta todo mundo que tem x. Depois junta todos os números. Pega os números, passa para o outro lado da igualdade com sinal e depois passa o número que está perto do x dividindo. Técnicas de equação. Detalhe, em relação aos números aqui, ó, vai ficar negativo. Eu posso pegar, estou devendo R$48, eu tenho 10. Pago os 10, fico devendo 38, porque desconta 10. E depois está devendo 38 e fica devendo 10. Volta aos 48. Vocês veem, tem que lembrar de números naturais. Agora, quando você descobrir o valor do x, por exemplo, vamos supor que você descubra que x é igual a 5. Aí você vai ter que substituir cada um desses ângulos para saber qual é o maior. Substituir como? Usando aquela técnica que a gente viu nas aulas passadas de valor numérico de uma expressão algébrica. Apaga o x e coloca 5, aí ficaria 3 vezes 5 menos 48. Não vai ser 5 porque daria negativo. Só estou supondo. Aí depois aqui, 2 vezes 5 mais 10 é o valor do outro ângulo. E aqui 5 menos 10 seria o valor do outro ângulo. Aí você faz o que? Depois olha quem é o maior e responde a questão. A quinta, calcule o valor de A na expressão, na representação desse triângulo. Olha só, ele quer esse valor aqui de A. Sempre você vai usar essa técnicazinha aqui, ó. Aqui é 116, é o ângulo externo, você junta com o interno, que você chama de x, juntou os dois, tem que dar 180. Com isso, o x vai ser a quantidade que falta de 116 para chegar em 180. Se não souber, você faz x mais 116 igual a 180. Passa o 116 diminuindo. Quando você descobrir o valor de x, aí você diz que A mais o x que você descobriu é igual a 180. A mais A, 2A igual a 180. Esse valor de x você vai ter. Então passa ele diminuindo. Faz a subtração e depois passa o 2 dividindo. Essa é a ideia da quinta. Na sexta, ele pede o valor do x nessa figura aqui. Observe uma coisa, turma. Você vai ter que realizar o seguinte cálculo. Ó. Você pode dizer que esse ângulo aqui, ó, aqui está a chave para você resolver a questão. Quem é esse ângulo aqui? Você poderia resolver por ele, mas você também pode aplicar diretamente a técnica. Ó. Na realidade, cometi um pequeno engano aqui. Ó, tem um ângulo externo e tem os dois internos não adjacentes. Essa fórmula aqui, ó, que esse D aqui, que é o externo, é igual à soma de A mais B. Então, na realidade, na sexta questão, o ângulo externo 2x mais 10 vai ser igual à soma de x mais 60. Praticamente eu já disse como é que resolvi a questão. Traz o x negativo, leva o 10 negativo para o outro lado. Não era nem para me ter comentado, não era só para me ter dito que aplicava isso aqui, que acabou com a graça da questão. Agora é só resolver. Na sétima, ele diz qual, ele pede o valor do ângulo C. Novamente, para calcular o ângulo C, você tem esse ângulo aqui, é o ângulo externo, esse aqui é a quantidade que falta para completar 180. Aí basta somar ele, mais ele, mais ele, e você descobre o x, que é o ângulo C. Na oitava, eu já montei aqui a equação, mas você vai ler e vai tentar montar. Ele diz assim, ó, considere o triângulo ABC, em que o ângulo externo ao vértice A mede 116. Externo ao vértice A. Aí você consegue descobrir esse, soma todo mundo. Aí quando você descobrir o valor do x, ele vai querer saber o valor dos 3 ângulos. Aí você substitui o x para descobrir. E a questão 9 é o desafio, que eu não vou nem comentar.
Vou deixar para vocês provarem realmente que aprenderam alguma coisa, tá certo? Em resumo, vocês fazem as 9 questões. Se caso não conseguirem, aí vocês tentam, não conseguiu de primeira, não, já vou perguntar ao professor, não. Continua tentando. A graça da questão é você conseguir, turma. Para vocês terem uma ideia, na minha época de faculdade, às vezes o professor ele dava uma aula segunda, quarta e sexta, ele passava uma questão no final da aula da segunda-feira e passava a questão para a gente tentar resolver. Chegava na quarta-feira, a gente não tinha conseguido ainda, aí ele dava uma dica, às vezes a gente ia conseguir na sexta-feira. E a gente tentava na terça, na quarta, não conseguia. Pesquisava, continuava sem conseguir. A graça da questão é o momento você conseguir. Cada um tem o seu momento. Então, de repente, um aluno olha para a nona questão e resolve em 5 minutos. Vai ter outro que vai resolver em 5 horas. Vai ter um outro que vai resolver em 5 dias. Acontece muito. Como também lá na classe tinha aquela mesma questão que tinha um aluno que às vezes a gente conseguia resolver lá na sexta-feira, tinha um aluno que em 5 minutos resolvia. Mas já tinha outra questão que ele já não conseguia resolver em 5 minutos, já tinha outro. Cada um depende do seu olhar e do seu raciocínio.